Nesse vídeo eu vou te ajudar a você responder uma pergunta que provavelmente é uma dúvida que você tem, que é quanto que você precisa cobrar por um render 3D. E para isso eu vou utilizar essa planilha, que é a planilha de custos de serviços prestados, ou seja, é uma planilha que calcula a quanto que você tem que vender determinado serviço que vai utilizar da sua hora. Caso você se interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. O intuito desse vídeo não é falar o que o mercado está praticando, até porque isso muda e você não pode levar apenas isso como referência. O intuito desse vídeo é te mostrar essa planilha que é atemporal, ou seja, independentemente de quando você estiver vendo esse vídeo, caso você tenha essa planilha, você vai conseguir precificar o seu serviço de render 3D, levando em conta as premissas atuais do seu negócio, independentemente do que o valor que eu posso estar falando aqui poderia impactar a sua realidade. Para conseguir usar a planilha, nós vamos levar alguns conceitos aqui para precificar esse serviço seu. Quando nós falamos de precificação de serviço, é inevitável que a gente fale de algumas coisas. Primeiro, nós temos que levar em conta quantas horas de trabalho você vai levar para fazer isso, quais são os materiais e insumos que estão diretamente ligados à prestação desse serviço e quais são os outros custos fixos e variáveis que você tem no seu negócio, mas que não estão ligados diretamente a esse serviço aqui em questão que você vai prestar. Quando nós falamos de um trabalho como renderização 3D, é óbvio que o valor seu, o valor da sua mão de obra puramente, vai ter que ser um valor que valorize o seu trabalho. Então, não é possível que você cobre um valor extremamente baixo. E aqui sim, talvez faça um pouco mais de sentido você olhar para fora e ver quanto que profissionais como você vão ganhar. É a única parte que você vai ter que fazer essa olhada para fora. O resto é tudo para dentro. Você vai ter que conhecer os seus custos para que você consiga diluí-los e ter um preço de venda que seja adequado. Então essa planilha ela permite fazer tudo isso que eu falei. Eu vou começar lá do começo. Aqui existe a frente de cadastros, então você vai cadastrar apenas formas de medidas dos materiais que nós não vamos utilizar muito nessa planilha, mas caso você preste qualquer tipo de serviço, essa planilha vai te ajudar. E você vai cadastrar cenários de margens, então estou falando de margem de 10, 20, 30%, você vai cadastrar o percentual aqui e depois o nome. O que é essa margem? A margem é o valor de lucro que sobra para você no valor de venda. Se você calcular uma margem de 20% e a planilha falar que você tem que vender o seu serviço a R$100 e a sua margem é 20%, você vai ganhar 20% de 100, sempre em relação ao preço de venda. Então você vai ganhar líquido no fim, depois de pagar todos os custos, 20%, que é R$20 do valor que a gente estava brincando aqui no exemplo. Então, você insere aqui essas margens, depois você vai ver o efeito disso na sua precificação. Depois você vai inserir, vai cadastrar, na verdade, todos os possíveis materiais e insumos que você pode ter nessa renderização 3D. Então, o que você precisa pensar agora, enquanto você está vendo esse vídeo? Você provavelmente conhece quanto que você vai ganhar de horas trabalhadas, isso você já tem, quantas horas você quer trabalhar e quanto você quer ganhar por elas, que vai conversar muito com o seu setor, ok? E você precisa saber também o que você vai gastar de material para fazer uma renderização 3D. Então, por exemplo, eu inseri aqui a título de exemplo texturas e modelos. Vamos supor que você use texturas para fazer o seu produto, além das horas de trabalho, e cada textura, uma textura, custa R$150. Valor de custo para você, não de preço de venda, ainda custo. Então você coloca aqui, textura e modelo, uma custa R$150. Se fosse um prestador de serviço, por exemplo, alguma pessoa que montasse, sei lá, por exemplo, limpasse sofá, título de exemplo, para cada sofá que ela vai limpar, ela tem que usar de um produto lá. Então ela vem aqui e coloca o nome do produto XPTO, em quantidade 1 custa R$25, por exemplo. Então você vai cadastrando o que você vai usar no seu trabalho, você cadastra aqui, para que depois na hora de precificar você chame esse material insumo para dentro da sua precificação. Aqui nós entramos também naquele ponto de mão de obra que eu te falei. Então aqui é aquele momento que você vai olhar para fora e vai ver, poxa vida, ó, quem trabalha com renderização 3D, ou meus amigos, ou o nível de trabalho que eu faço, eu acredito que eu tenho que trabalhar 180 horas de trabalho, de venda de horas aqui produtivas, né, que vão gerar renda, eu vou trabalhar 180 e quero ganhar 5 mil. Esse é o meu custo. Meu custo aqui é 5 mil. Se você trabalha com algum assistente, você vem aqui e cadastra o assistente. O assistente trabalha 120 horas e o custo dele com encargos, etc., dá 4.500. Você vem aqui e cadastra todo mundo que vai vender hora, inevitavelmente,
no seu trabalho. Então você vem aqui e insere esses valores. Ah, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas essa pessoa não vende hora, então ela não entra aqui. Aqui é só quem vende hora para fazer os serviços que você está precificando. Nesse caso aqui, a renderização 3D. Aí depois nós vamos entrar finalmente nos pontos que dizem respeito a despesas fixas e variáveis, que são aquelas que intuitivamente não vão estar na composição direta do seu trabalho, mas que elas vão ser custos para você. Então você tem que dar um jeito de repassar uma parte disso quando você for fazer um serviço. Se você só olha o que você está usando de insumo, o que você está usando de hora, e não leva em conta esses outros custos, você vai estar perdendo dinheiro. Você perde dinheiro com isso, porque você precisa repassar uma parte dessas despesas no seu preço. O seu cliente não precisa saber o que você está levando em conta na precificação, o seu preço é sagrado. Então você vai inserir isso aqui e a própria planilha vai te falar o que você vai ter que repassar em cada venda que você fizer, para que você tenha isso aqui suprimido e coberto pelo seu preço de venda. Então, o que você vai inserir aqui em despesas fixas? Aqueles outros custos que você tem que não são diretamente ligados ao produto que você vai fazer. Então, olha só, eu tenho aqui aluguel do espaço, eu tenho internet, eu tenho telefone. Você, quando for fazer renderização 3D, você vai ter que ter licença de software. Quanto por mês que te custa essa licença? Ah, eu comprei uma licença que eu paguei R$ 2.400 por 12 meses. Então divide um pelo outro e coloca aqui. Ah, eu tenho a contabilidade, R$ 300 por mês. Eu tenho depreciação de equipamento. O que é isso aqui? Você, para começar a fazer a sua renderização 3D, você teve que investir num computador muito robusto. Vamos supor que seja um computador a título de exemplo, para facilitar a minha vida aqui, R$ 12.000. Então, um valor muito grande mesmo. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que lançar na sua precificação a depreciação disso. O que é depreciação? Quanto tempo você pretende ficar com esse computador? 5 anos? 5 anos é um prazo bom e é um prazo que a gente costuma usar quando a gente vai falar de depreciação. 5 anos dá 60 meses. Então, cada mês que passa, você tem que levar em conta que você vai estar guardando o valor daquele seu resultado do seu negócio para daqui a 60 meses, ou 59, ou 58, conforme for passando o tempo, você comprar de novo esse valor. Então, qual que é a conta que você faz? Você pega o valor que você investiu, todo o seu parque ali de equipamentos, vai dividir pelo tanto de meses que você vai usar aquilo e vai dar um valor. Esse valor você lança aqui em depreciação. Eu falei 12 mil, porque se eu pegar 12 mil, o valor que eu usei de exemplo, dividido por 60 meses, dá 200 por mês. Então é o valor que eu já tinha aqui. Então você vai pegar tudo que você precisa para ter aqui. Quando você tiver por exemplo, uma necessidade de troca daqui a 60 meses, você já tem esse dinheiro guardado. Então isso aqui simula, é o que a gente chama de não caixa, né? Depreciação não é caixa, mas ela vai ser contabilizada porque você provisiona esse valor e depois de um tempo você consiga trocar o seu computador. E aí, além desses custos, você tem que colocar o quanto, na média, você estima que você vai vender. Ou seja, cara, eu vou fazer minhas renderizações 3D, eu acho que eu consigo bater 10 mil. Coloca 10 mil aqui, porque isso vai gerar um percentual de despesa fixa que eu vou conseguir repassar depois dentro da precificação. E, por fim, nós temos a taxa variável. O que é a taxa variável? Quando você cobrar do seu cliente, por exemplo, 1.000, cobrei 1.000 lá pela renderização 3D, deu 1.000 aqui na planilha. Você vai perder 10% em impostos em cima desse valor de 1.000. Então 100 já vai para o imposto. 3% vai para a maquineta do cartão, se você passar o cartão. Então mais 30 vai para o cartão. Você não pode ficar desprevenido aqui. Você tem que ter isso no preço. Então, por isso que você tem que colocar as taxas variáveis na venda. Com todos esses inputs, aí sim você vai estar apto para saber quanto que você tem que cobrar pela sua renderização 3D. O meu intuito aqui não é de falar quanto o mercado está cobrando. Isso varia muito de região. Você tem que pensar quanto que vale a sua mão de obra, quanto que você quer ganhar por hora de trabalho, pensar em todos os custos envolvidos e aí, quando você terminar de fazer isso, você entra na planilha. Aí você seleciona essa aba aqui, Precife 1, embora você pode escolher até 5 abas de precificação que vão ter exatamente essa carinha. Por mais que a planilha seja um pouco difícil de entender, você pode achar numa primeira etapa, ela é muito simples. Você só vai entrar com dados onde tem célula em branco. Então olha só, aqui você vai entrar com o nome do serviço, eu coloquei Render 3D para fazer a renderização. Você vai escolher 3 cenários de margem daqueles que você cadastrou pelo nome. Então nós colocamos o de 10, 20 e 30% de margem, porque eu vou te dar 3 preços para você avaliar. E aí depois disso você vai inserir 2 tipos de informação. Primeiro,
quais materiais e insumos você vai usar na sua precificação. Então, daqueles que você cadastrou, que era texturas e modelos e produtos XPTO que eu usei de exemplo, você vai escolhendo aqui, ó, um debaixo do outro, quais você vai usar nesse serviço que você vai prestar. Então, vamos supor que na renderização você use 2 texturas e modelos, 2. E cada uma é 150, então você já tem de custo 300, você já vai gastar 300. E depois de mão de obra, você seleciona quem você vai colocar daqueles que você cadastrou, eu vou colocar eu mesmo, e quantas horas você vai levar para fazer esse serviço. Eu vou colocar aqui, ó, 15 horas eu vou levar. Se eu trabalho 180 horas no mês e quero ganhar 5.000, 180 horas produtiva, então 15 horas dá R$416 de custo. Então olha só, eu já tenho R$300 de insumo, que eu vou praticamente perder esse dinheiro porque eu vou comprar de textura e modelo, e 416 aqui é o valor da minha hora, que é o que eu vou cobrar. Eu já tenho só de custo 716. Aí eu preciso, e é o que a planilha vai fazer para você, você não precisa quebrar a cabeça aqui, eu preciso repassar algumas coisas aqui, eu não posso eu não posso jogar simplesmente os 716 para o meu cliente. Eu tenho que repassar, primeiro, a margem que eu quero, ou seja, além do que eu vou ganhar por hora trabalhada, o meu negócio precisa de um lucro, porque você vai querer investir, você vai querer ter caixa, você vai querer ter um monte de coisa, você precisa ter um lucro, que vem dessa margem que nós colocamos. Então, eu não posso cobrar só 716. Além disso, eu tenho aquelas taxas variáveis que eu te falei, ou seja, quando eu vendo algo, existe um percentual que morde o meu valor de venda. Existe isso que eu tenho que repassar. E tem as despesas fixas, para pagar ali a depreciação, pagar o aluguel, pagar a energia. Todos esses custos fixos também têm que ser repassados. E aí, quando a planilha calcula tudo, ela chega aqui embaixo em 3 preços. O que são esses 3 preços? O primeiro é com a margem de 10%, o segundo com a margem de 20% e o terceiro com a margem de 30%. Quero dar uma olhada, então, por exemplo, como que comporta a venda nesse caso da margem de 30%. Você vem aqui na análise de preço. Na análise de preço, você seleciona a aba onde está a precificação, Precife 1, e qual que é o cenário? Cenário 3. Que é o de 30% de lucro. É o cenário onde eu vou vender a 1.911. O que acontece com esse 1.911? 1.911 é o que eu cobro do cliente, está vendo aqui preço de venda. Aquelas taxinhas inofensivas, maquineta, imposto, vai te comer R$248. Custo direto é o custo de coisas diretas, né? O valor da sua hora e material e insumo, 716. E esse 372 é o valor de despesa fixa que você informou essas despesas fixas e em cada venda que você faz vai dar um valor de despesa fixa que você vai guardar e no fim do mês, quando você atingir o valor de venda que está sendo informado aqui, você vai ter despesa fixa o suficiente guardado para pagar aquilo. O total de custos nesse cenário dá 1.337, te sobra um menos o outro, 573, que é 30% do valor da venda. Então é assim que você faz a precificação. Essa planilha tem outras informações, como ponto de equilíbrio, como limite de vendas, que eu falo mais em outros vídeos, mas para a gente aqui não importa muito. Nesse nosso exemplo de render 3D, era exatamente isso que eu queria passar para você. Então, quanto que você cobra por um serviço de render 3D? Como que você consegue chegar nesse número? Você precisa ter essa planilha, você precisa pensar em toda a sua estrutura de custo e despesa, você precisa olhar para fora ou entender quanto que vale a sua mão de obra para você inserir o valor de hora que converse com isso, e a partir daí a planilha faz o cálculo de quanto que você tem que vender um serviço de render 3D. Não use valores prontos de internet, porque vai mudar muito. O custo de vida desse valor vai mudar de acordo com variáveis. Todas essas variáveis aqui vão estar dentro da planilha. Então, é mais importante você adquirir a planilha, entender quais são os custos envolvidos no seu negócio, vem aqui, coloca as informações na planilha, e aí, por fim, você vai ter o valor que isso deve ser cobrado bem aqui embaixo. Nesse caso, nós cobraríamos, nesse exemplo aqui, 1.911, mas mais uma vez, possivelmente não leve tudo isso de tempo, tudo isso de insumo, você precisa adequar isso à sua realidade. Então é esse o material que eu queria te mostrar, não perca tempo se você está na dúvida de quanto que você deve cobrar num serviço de render 3D ou qualquer outro serviço que envolva prestar serviço com horas e insumos, essa planilha, que tem o link aqui na descrição do vídeo, pode te ajudar. Nós nos vemos por aí e até mais.